E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e, cara, deixa eu te descrever uma cena de terror. E eu sei que é de terror porque eu já vivi isso e eu aposto que você também. Você estuda a semana inteira, e come o livro, faz resumo, grifa, assiste videoaula, tá se assistindo um Einstein no quarto. Aí tu olha pra matéria e pensa, bom, isso aqui tá dominado, ninguém me tira essa vaga. E aí chega o domingo, o dia da prova. Você senta naquela cadeira dura da escola ou do concurso, o fiscal passa entregando a folha, o ar-condicionado tá gelado, ou nem tem ar-condicionado e tá quente demais. O silêncio é absoluto, só o barulho da caneta riscando o papel. E aí, tu abre a prova e lê a questão 1. E de repente, um vazio. O famoso branco. Mas não é que você não sabe. Você sabe que sabe aquele conteúdo. Você estudou ele. A informação tá ali, na ponta da língua, gritando no fundo do teu cérebro, mas tu não consegue puxar ela para fora. É como se tivesse uma parede de vidro entre você e a resposta. E aí você sai da prova, desesperado, chateado, e no momento que você coloca o pé na calçada, ou chega em casa e senta no sofá, plim, a resposta aparece magicamente na tua cabeça. Putz, cara, era a letra B. Como é que eu fui esquecer disso? Cara, isso dá uma raiva, dá vontade de rasgar a apostila e aí tu começa a achar que tu é burro, que tem problema de memória ou fica nervoso demais. Mas e se eu te disser que a culpa não é da tua inteligência e nem exatamente do teu nervosismo? A culpa é do teu cenário. A culpa que você treinou no spa e foi jogar na guerra. Hoje a gente vai falar sobre um conceito da neurociência chamado de memória dependente de contexto. Eu vou te contar como dois cientistas malucos lá dos anos 70 jogaram os mergulhadores no fundo do mar para provar que estudar ouvindo Love Beats pode ser a razão da tua reprovação. Se você nunca mais quer sentir esse tipo de branco, cola aqui que a gente vai hackear o ambiente. Vamos entender o problema primeiro, onde a gente erra. Beleza, vamos entender esse problema primeiro. Aonde que a gente erra? A gente erra na incoerência. Pensa no teu ambiente de estudo ideal, aquele que você vê no Instagram, no Studigram. É tudo lindo, maravilhoso. Tu tá no teu quarto, tem uma luz amarela confortável, tu tá de pijama ou de uma roupa leve, a cadeira acolchoada, tem um cafezinho quentinho do lado. E muito provavelmente tu tá ouvindo uma playlist de música, uma clássica, uma lofi, um hip hop, uma pra relaxar, ou alguma só pra abafar o ruído externo, ou seja, tu criou um santuário, um spa mental. E é nesse ambiente que o teu cérebro tá calmo. O cortisol, que é o hormônio do estresse, então, tá baixo. E você estuda ali por meses, e meses, e meses. Você aprende a fórmula de Bhaskara e tu aprende anatomia. Só que o teu cérebro, ele é safado. Ele é uma máquina de associações. Quando você tá codificando, ou seja, tá aprendendo uma memória, o teu hipocampo, ele não grava só o texto do livro. Ele grava o pacote completo. Ou seja, ele grava a fórmula de Bhaskara, mais o cheiro do café, mais a cadeira macia, mais a batida da musiquinha de fundo, mais a luz amarela. Tudo isso vira uma coisa só. O contexto vira o gancho, o link para acessar a memória. E aí chega o dia da prova. O ambiente da prova é hostil, é uma cadeira de madeira dura que dói as costas, é uma luz branca fluorescente que parece de hospital e chega a cansar o olho. É um silêncio mortal, interrompido, só que por alguém tossindo ou fungando. Não tem café, não tem música, e o teu nível de estresse tá lá no teto. Tu senta lá e o teu cérebro entra em pânico. Ele começa a procurar os ganchos. Ué, cadê a musiquinha? Cadê o conforto?
Cadê o cheiro do meu quarto? Cadê o cafezinho? Como ele não acha os ganchos ambientais, ele não consegue puxar a memória que estava atrelada a eles. O caminho neural foi cortado. E isso é o famoso branco. E para te provar que isso não é papo de coach, vamos para a ciência pesada, verídica. Nós vamos falar de Gooding e Baddeley, em 1975. Esses dois pesquisadores britânicos, eles queriam testar exatamente isso, até onde o ambiente externo influencia na nossa capacidade de lembrar. E eles não fizeram isso numa sala de aula, com cheirinho, não. Eles foram radicais. Eles pegaram mergulhadores profissionais na Escócia e o experimento foi o seguinte. Eles pegaram uma lista de 40 palavras aleatórias, que não tinha anexo uma palavra com a outra. Metade dos mergulhadores tinha que decorar essa lista na praia, ou seja, em terra firme. E a outra metade tinha que colocar o equipamento, descer 6 metros de profundidade na água gelada e decorar a lista lá. Depois, eles misturaram os grupos para a hora da prova, o teste de recuperação. E tivemos 4 cenários. O primeiro aprendeu na terra e testou na terra, ou seja, seguiu o mesmo ambiente. O segundo aprendeu na água e testou na água. Beleza também, ambiente igual. Terceiro, foram mergulhadores que aprenderam na terra, mas testaram na água, ou seja, com um ambiente diferente. E quarto, como tu já deve estar imaginando, foram os que aprenderam na água e testaram na terra, ou seja, também um ambiente diferente. E o resultado foi assustador. Quando o ambiente de estudo batia com um ambiente de prova, terra com terra ou água com água, a memória funcionava perfeitamente. Mas quando o ambiente era trocado terra, água ou da água para terra, sabe o que aconteceu? Os mergulhadores esqueceram 40% a mais das palavras. 40%. Não é uma margem de erro de 5 ou 10, 40%, cara. Cara, pensa na tua prova, pensa no Enem, pensa no concurso que tu tá estudando, numa prova de residência. O que acontece se tu jogar 40% da tua nota no lixo? Tu tá fora, tu tá reprovado. E o mais louco, não é que eles não aprenderam. Quem aprendeu embaixo da água sabia as palavras desde que continuasse embaixo da água. Quando subia para a superfície, esquecia. E a conclusão do estudo é que a gente chama de princípio da especificidade, de codificação. A memória não é um arquivo solto no cérebro. A memória é uma rede, é um ambiente físico. O som, a luz, a temperatura, a postura do teu corpo faz parte dessa rede. E se você estuda ouvindo música, a música vai virar uma muleta. Ela vai virar parte da tua memória. Quando você tirar a música na hora da prova, tu tá tirando uma pérola da mesa e a mesa cai. Ah, Felipe, mas eu me concentro muito melhor com música, eu fico bem mais relaxado, consigo focar mais. Beleza, eu sei disso. E é bem mais prazeroso estudar assim. O tempo passa até mais rápido, mas você não tá treinando para um festival de música. Você tá treinando para uma prova silenciosa e chata. Lembra da frase dos treinadores elite: treine como você joga. Se o jogador de futebol treina num campo de grama sintética, todo perfeitinho, com ar-condicionado, e chega no dia do jogo e o campo é de terra, esburacado e tá chovendo ainda, cara, ele vai perder. Não porque ele não sabe chutar uma bola, mas porque o corpo dele não sabe operar naquele contexto. E você, estudante, tá fazendo a mesma coisa. Você tá treinando no campo de grama sintética do teu quarto. Conforto, música calma, pausas livres, e tá indo jogar no campo de terra, que é a prova, onde tem um desconforto, um silêncio mortal e tá sob pressão. Esse choque de contexto é o assassino silencioso de aprovação.
Eu lembro quando eu estava estudando para um vestibular. Eu adorava estudar na cama, lendo apostila, meio deitado e era bem de boas. Chegava no simulado, sentado naquela cadeira dura, rígida, com a coluna reta, em 30 minutos já estava com dor nas costas. Eu ficava me mexendo, ficava inquieto e o meu cérebro parava de funcionar. Eu achava que era cansaço. Não era. Achava que era o meu corpo dizendo, viu, essa postura não é postura de estudo. A postura de estudar é deitado. Cadê a cama? Então, como a gente resolve isso? Como a gente traz a ciência de Godel e Baddeley para nossa rotina hoje? A gente precisa simular a hostilidade. Não precisa ser masoquista, tá? Não precisa jogar taxinha na cadeira. Mas você precisa parar de mimar o teu cérebro na hora errada. Passo 1. O silêncio é ouro. A tua prova vai ter música? Não. Então para de estudar com música. Mas a minha casa é barulhenta. Cara, compra um protetor auricular. Aquela espuma é baratinho, vende na farmácia. Ou um fone de cancelamento de ruído. Mas sem tocar nada. Tu precisa acostumar o teu cérebro a trabalhar no vácuo sonoro. O silêncio da prova é ensurdecedor para quem não está acostumado. Parece contraditório, mas ele gera ansiedade e você precisa normalizar o silêncio. Passo 2. A cadeira de verdade. Para de estudar na cama ou sofá. O teu cérebro associa cama com sono, sofá com lazer. E tu querer trazer o estudo para algum desses contextos é contraditório para ele. Arruma uma mesa e uma cadeira, senta com a postura ereta e a mesma postura que vai te manter por 4, 5 horas no domingo, no dia da prova. O teu corpo precisa ter resistência física para saber ficar sentado. E isso é treino também. Terceiro, a roupa. Cara, parece bobeira isso. Mas estudar de pijama o dia todo cria um mindset de relaxamento. Não precisa botar terno, mas cara, coloca uma roupa de sair, coloca um tênis. Tenta simular o cenário e estuda. O estudo da cognição incorporada mostra que o que a gente veste muda a nossa postura mental. Se tu tá de chinelo, o teu cérebro tá de chinelo. Se você tá de tênis, o teu cérebro tá pronto para correr. E passo 4. O simuladão real. Uma vez por semana ou a cada 15 dias, faz um simulado nas condições exatas da prova. Desliga o celular, joga ele em um outro cômodo, pega a garrafinha de água transparente, pega o chocolate ou a barrinha de cereal, a caneta de corpo transparente e senta e faz 4 horas de prova direto, sem levantar para ir na geladeira, sem olhar o Instagram. Só levanta se for para ir no banheiro e ainda esteja ciente que no dia da prova esse tempo de ir no banheiro vai ser descontado. Isso treina não só a tua memória, mas treina a tua bexiga, treina a tua fome, treina a tua tolerância ao tédio. Quando você faz isso, você está criando imunidade de contexto. Tu tá dizendo pro teu cérebro, ei, tá vendo esse ambiente chato e silencioso aqui? É aqui que a gente trabalha, é aqui que a mágica acontece. Aí quando chegar o dia da prova oficial, você vai entrar na sala, sentir aquele ar gelado, ouvir aquele silêncio e o teu cérebro vai falar, beleza, eu conheço esse lugar, eu treino aqui todo dia, tá tranquilo, só mandar a prova, bem questão e bora pra cima. Cara, assim você elimina o fator surpresa. O branco some. Não vai acontecer mais aquele branco, porque os ganchos ambientais, eles estão ali. É difícil fazer isso? Muito. E é chato estudar sem música? No começo é pra caramba. Mas você prefere o conforto agora e o desespero na prova? Ou o desconforto agora e a aprovação depois?
O mergulhador que treina na água lembra da água. O estudante que treina na guerra vence a guerra. Se você quer aprender mais sobre como se preparar, como preparar o teu ambiente, a tua mente para alta performance, sem um ambiente te atrapalhar, eu tenho um convite para te fazer. Lá na comunidade Acurácia, a gente foca no que funciona. A gente usa a ciência para tirar cada ponto possível da tua capacidade. Se faz sentido para ti parar de brincar a estudar e começar a estudar para passar, clica no link da descrição. Treine como você joga e você vai jogar muito melhor. Aquele abraço, um forte abraço, bons estudos e tchau, tchau.